Seja bem-vindo ao Verbo Literário, Clube do Livro da Rede Verbo TV. Hoje nós estamos com uma proposta de livro do irmão Kenneth Reagan, né? A Fé Real. É um livreto, na verdade, mas é um livro maravilhoso. Então já quero saudar você que está no chat, saudar a Vanessa também, que está aqui na mesa. Aproveita esses primeiros minutos, né, para compartilhar esse link nos grupos, com pessoas que você gosta. Conhecimento, né? Assim, o tema fé parece algo muito distante ou muito superficial. Esse livro vai alcançar esse público e para aqueles que, inclusive, né, já leu há algum tempo, eu mesmo é um livro que eu já li e reli várias vezes, mas ele sempre me surpreende, né, com um conhecimento novo e fresco, uma revelação mais profunda da palavra. Então, esse livro é bem estratégico, né, para aqueles que já galgaram em alguns passos, né, aí na caminhada da fé, já tem buscado andar por fé, já leu esse livro várias vezes. Então, essas pessoas vão ser alcançadas. E aqueles que, às vezes, a única informação que tem que fé é um sinônimo de acreditar. Então, ele vai trazer de uma forma bem simples, exemplos simples, né, mas instruções e exemplos, né, que trazem uma profundidade para a nossa fé. Então, cada vez que você lê esse livro, como a palavra também, né, você vai ser bastante acrescentado, você vai ser sempre surpreendido com uma nova perspectiva e uma nova revelação a respeito desse assunto. E um dos pontos positivos dele é que ele é um livro bem curtinho mesmo, né? Então, em um único momento, sentou, né? Talvez num devocional, algo assim, você já consegue ler ele, né? E isso para mim é um ponto positivo, né? Assim como outros livretos do irmão Kenneth Reagan, né? Assim, que são muito precisos, né? Mas são livros objetivos, né? Resumidos mesmo. A gente sabe que tem um outro livro dele, né? O curso bíblico, o curso da fé bíblica, né? O curso de estudo da fé bíblica. É um livro maravilhoso também, mas já é um pouco mais extenso, mais robusto, né? Mas eu gosto desse livro desse livreto porque ele é objetivo, né? Você termina lendo o livro rapidamente e sabendo o que o autor realmente quis transmitir, né? Então, quem já chegou aqui conosco, né, já está a Daniela Silva. Boa tarde, Dani, graça e paz. Marta Jussiara. E se você está nos acompanhando agora, né, ou entrar posteriormente, né, comenta aqui se você leu esse livro, a experiência que você tem com esse livro ou com essa temática, né? Se você nunca leu nada, nunca ouviu nada, né, de repente ao longo dessa live também você vai ser acrescido, né? Informações vão chegar, revelações vão chegar, então é importante o feedback de vocês, até mesmo a respeito dos livros que a gente traz, da temática, né, que na verdade a gente não faz somente para nós, somente para transmitir um programa, mas para alcançar o público também. E reitero, né, aí a importância, a oportunidade que você vai ter de transmitir um conteúdo, né, simplificado, mastigado, de repente alguém que não leria esse livro, mas de acordo com o desenrolar aqui da nossa conversa, essa pessoa pode ser despertada, né, e começar aí uma vida de fé através de um conteúdo, né, digital. Exato. E aí ele começa o primeiro capítulo já afirmando, né, que existem duas espécies de fé, duas espécies de verdade, perdão. Né, a verdade proveniente do conhecimento que vem da palavra de Deus, daquilo que a palavra de Deus fala, e um conhecimento fundamentado nos nossos sentidos, né, um conhecimento sensorial. E ele fala que nós precisamos atentar para esse conhecimento sensorial, tendo em vista que esse conhecimento não venha contradizer o conhecimento da palavra de Deus, nem subjugar esse conhecimento, né? Mas que o conhecimento, a verdade que vem proveniente da palavra esteja acima desse conhecimento sensorial. Ou seja, daquilo que nós estamos vendo, da realidade que nós estamos ouvindo, dos relatórios que nós estamos, né, ouvindo, daquilo que nós estamos sentindo.
tudo isso fornece para a gente um conhecimento natural acerca das coisas. Mas a palavra, ela promove um conhecimento sobrenatural, né, acerca daquilo que nós estamos vivendo, acerca daquilo que Deus tem para a gente. Então, ele já começa esclarecendo, né, essas duas verdades e o fato de que a palavra de Deus e o conhecimento que vem da palavra de Deus precisa, né, estar acima, nesse primeiro lugar, nesse lugar de primazia, no que diz respeito também ao conhecimento natural. Isso. E nesse primeiro capítulo ele já começa a trazer alguns exemplos práticos, né, que ele viveu com outras pessoas, né, exemplos de outras pessoas e o cerne, né, desses exemplos, né, pessoas receberam cura, muitas vezes através de imposição de mãos e desfrutaram dessa cura por um tempo. E aí ele fala a respeito disso, né? Que vem a dúvida, vem um sintoma e automaticamente aquela pessoa, ela começa a concordar com o sintoma. Ou seja, a verdade da palavra, né? Que ela recebeu inicialmente, muitas vezes por uma imposição de mãos, né? Ela creu naquela imposição de mãos e recebeu cura, mas quando algo confrontou essa verdade, né, essa realidade bíblica, essa verdade da palavra de Deus, né, que também não deixa de ser uma verdade, um sintoma, né, é uma verdade, é uma evidência natural. E aí ele traz essa questão, né, que muitas vezes a pessoa desfruta de cura por um tempo, vários exemplos que ele traz aqui, desfruta de cura por um tempo, mas um sintoma levanta-se, né, e a pessoa toma esse sintoma como uma verdade absoluta e começa a pensar, né, certamente falar, né, acho que não fui curado. E aí, posteriormente, essa pessoa, vários exemplos que ele traz, né, essas pessoas voltaram, né, teve como que a doença reincidida. E algumas delas, ele teve a oportunidade de encontrar com elas novamente, né, e aí ele ministrou a palavra, né, ministrou sobre fé, e essas pessoas foram instruídas a manter-se, né, crendo na verdade das escrituras, né? E aí elas, né, ele tem um relato aqui de uma que era uma pregadora que não tinha o conhecimento, né, não tinha a revelação da realidade de cura, e aí ela tinha um diagnóstico que estava com doença degenerativa e que o quadro dela só pioraria e não tinha, né, ali nenhuma possibilidade de cura. E essa mulher recebeu essa palavra, né, e posteriormente os sintomas querem voltar, né? E aí ele conta, né, todo o relato, depois você pode contar a história, ler a história completa, mas resumindo, essa pessoa teve uma oportunidade de ir um evento posterior, né, os sintomas já estavam voltando, e novamente recebeu uma instrução e permaneceu com a sua cura por 20 anos à frente, ou seja, ela tinha um diagnóstico ali de poucos meses de saúde completa. E aí, através de crer nesse assunto e receber a palavra, instruções da palavra, ela permaneceu em cura divina e saúde divina por mais 20 anos. Então, ele fala muito a respeito, né? Ele fala bastante a respeito de cura, mas esse conceito, né, ele serve para todas as áreas da nossa vida. E parece que é sistematicamente como o diabo lança a dúvida, né? Você muitas vezes recebe de primeira mão ali a cura, ou então a convicção de que algo na sua vida, né, de fato se conformou à realidade da palavra, quer seja de prosperidade, né, de transformação, e vem um sintoma, vem um pensamento, vem algo que confronte a verdade da palavra. E quando você torna esse sintoma, né, torna esse pensamento, torna aquilo que chegou como oposição ao que você recebeu, como realidade absoluta, você acaba começando a viver aquilo que você começou a crer, né? E aí já entra já no segundo capítulo, que é os 2 tipos de fé, e ele diz que, bem interessante que ele fala que todos têm fé, né? A gente pensa às vezes, não, fé é uma coisa exclusiva para aqueles santos, né, escolhidos, aprovados, né, pessoas escolhidas para ter fé. Mas ele fala, né, desses 2 tipos de fé e todo mundo tem fé. E se você for pensar,
Nem todo mundo tem fé na palavra de Deus, porque não considera a verdade da palavra de Deus. Mas é impossível viver sem ter fé em algo. Né? É um exemplo bem comum. Por exemplo, a gente está sentado aqui nessas cadeiras e a gente tem fé, quer seja na física, quer seja em quem construiu, de que ela vai nos manter sentadas. Né? Mesmo que você não entenda de física. Outra coisa que a gente costuma a crer, né? Não sei se você já pensou sobre isso, mas a gente crê no sistema monetário. Mas se você for pensar, uma cédula de dinheiro é só um papel. Mas nós temos uma fé arraigada em todo o sistema financeiro e monetário. Então a gente associa aquele pedaço de papel, a gente crê que aquele pedaço de papel tem um valor. Então, até quem se diz ateu tem um tipo de crença. Ele está crendo que algo não existe. Então, é impossível você dizer que não tem fé. Você tem fé em algo. Né? Muitas vezes, quem se diz ateu, né, quem se declara ateu, tem fé na ciência. Mas muitas coisas da ciência, eu e você não temos como ir lá provar. Se você for ver a ciência atômica, né? Aqui estuda nêutrons, prótons, elétricos. Nem eu, nem você, dependendo se você não for um cientista aí bem específico, ninguém observou num micro... Eu não observei. Em aparelhos específicos, prótons, nêutrons, células, mas essas pessoas e nós, né, que cremos em algumas coisas da ciência, nós cremos sem ter ido provar. Então, todos têm fé. A questão é canalizar a fé para uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Exato. Um outro ponto também que eu acho bem interessante, que ele fala, é acerca da fé do coração, né? Que é a fé mesmo proveniente do nosso espírito, que é lá onde o Senhor compartilha uma medida de fé para cada um. Então, é essa fé do coração. E muitas vezes a gente vai estar crendo com o nosso coração, crendo mesmo no que a palavra fala, né? E a fé do coração, ela é fundamentada na verdade da palavra, mas a nossa mente vai projetar dúvidas, né? Mas lá em Romanos está escrito, a gente crê com o coração. Né? Então, é possível, sim, que você esteja crendo com o seu coração em algo e a sua mente esteja em dúvidas, calculando como vai ser, quando vai ser, de que forma vai ser. Mas, né, através desse entendimento, assim, de Kenneth Hagin, ele fala que a gente precisa ficar com a fé do coração. Né? E outro ponto também que eu acho interessante ressaltar ainda nesse primeiro capítulo é a responsabilidade de crer. Né? Porque eu acredito que o livro vai tratar disso mais adiante, mas ainda que todos tenham uma medida de fé, né, distribuída igualmente, né, e eu vejo nisso como Deus é bom, né, e esse sistema, assim, de equidade, né, onde todos possuem uma medida de fé, mas a responsabilidade de alimentar a minha fé, de nutrir a minha fé, de fortalecer as minhas convicções com base no conhecimento, né, na revelação da palavra de Deus, é nossa. É minha e é sua responsabilidade de fazer a sua fé crescer, de fazer a sua fé funcionar. Né? Ele coloca aqui também que crer é um ato de vontade e é uma ação. Né? Eu não sei você, mas eu lembro que por muito tempo da minha vida eu achei que, primeiro, que fé não se ensinava. Porque fé era uma experiência subjetiva. Cada um tem a sua fé. Mas não é. Pode ser que seja, mas a fé do coração, ela tem um modus operandi, ela tem um processo, né? Ela tem uma forma de funcionar, de trabalhar. E todo esse modus operandi está na palavra de Deus. Então, quanto mais nós nos alimentamos, quanto mais nós nos nutrimos da palavra de Deus, mais nós vamos conhecer os mecanismos da fé, os processos da fé, como as engrenagens da fé funcionam. E isso é minha e sua responsabilidade. Conhecer a palavra de Deus, né? Eu sei que falando assim pode parecer muito superficial ou subjetivo, né? Mas é conhecer mesmo os textos da palavra para aquilo que você está crendo, né? Então, se você, por exemplo, né, está precisando crer para um novo nível, digamos, na sua área financeira, né? Então, você vai ali reunir textos, você vai meditar, você vai colocar aqueles textos, aquelas promessas da palavra de Deus para dentro. Você vai nutrir, fertilizar a sua fé com textos da palavra de Deus. Né? E aí, por meditar nisso, né, por receber isso com revelação, com informação, a sua fé ela vai sendo esticada. Né? E a prática da palavra ela vai legitimizar
Tá certo essa palavra? Legitimar. Legitimar aquilo que você está crendo. É outra questão, né, bem interessante do ensino de Kenneth Hagin, né, principalmente sobre fé, que é um dos pontos fortes dele, é que se você, não sei você, mas se você pensar, né, que a maioria de quem está aqui, das pessoas que estão nos escutando, elas já têm um conhecimento sobre fé. Mas se pensarmos o que nós pensávamos sobre fé antes de conhecer esses ensinamentos, antes de buscar a palavra, muito provavelmente a perspectiva que nós tínhamos sobre fé era uma fé sensorial. Sensorial, exatamente. É uma fé que é como se ela fosse forjada pelas situações da vida ou pelos sentimentos, né, pela vivência natural. E quando você conhece a palavra, né, e os ensinos de Kenneth Hagin, né, que apontam para a palavra, para a sistematização ali, a simplificação de muitas vezes, alguns de nós, provavelmente, pelo menos eu, talvez não tivesse a expertise, olha que eu gostava de ler, mas assim, de entender, sistematizar a fé, né, digamos assim, o processo de como é que eu alimento a minha fé, como é que eu faço para que essa fé cresça, e você vê que ele faz tudo isso, quais os inimigos da fé. Então, passa de um lugar de entender a fé como uma experiência, né, uma questão individual, e quando você olha para a individualidade, então alguns vão ser favorecidos e outros não. Isso. Mas quando você vê dessa perspectiva que a fé, né, Deus deu uma medida de fé, deu o processo pela qual a fé aumenta, deu ali as indicações de como a nossa fé é provada, que tudo já está muito claro, você vê que a fé passa de algo praticável, né? Inicialmente de algo sensorial e que você não... O acaso faz com que a sua fé, né, aconteça, ou então você nasce com um nível de fé e fica com fé para sempre, passa desse lugar onde você tem que esperar algo acontecer. E você mesmo, através daquilo que Jesus já conquistou, daquilo que Deus deixou na sua palavra, você pode buscar, né, que a sua fé cresça, pode buscar o sistema, né, de como a fé funciona. Então passa de algo que você tem que esperar o universo, né, fazer com que você seja uma pessoa de fé, e agora você pode buscar. Né? Então parece muitas vezes que a fé, quando a gente não tem acesso a esse conhecimento, é uma coisa passiva. Não, vou esperar que a fé chegar. De algum modo a fé vai chegar e vai se empoderar na minha pessoa e eu vou ser uma pessoa de fé. E quando ele fala, né, e traz esse ensinamento, né, que a fé é uma vontade, parte de uma vontade. A fé, ele diz, a fé é chegar. Crer é um ato de vontade. Então passa de um lugar de passividade para um lugar de atividade. E você vai pensar, mas algumas coisas eu vou só esperar. Mas até o descanso, até esperar, é um lugar de atividade. Exatamente. Né? Não é um lugar de passividade. Esperar não é ser passivo. É muitas vezes aquietar-se. E a nossa fé vai nos fazer esperar correndo, né? Descansar andando. Então, trazendo essa perspectiva que muitas coisas a gente não vai fazer na nossa força e no nosso braço. Mas nós vamos precisar sair de um lugar de passividade para que a nossa fé funcione, né, e alcance as coisas, os princípios, né, daquilo que a palavra nos promete. Isso. No capítulo 2, ele começa a tratar sobre as duas espécies de fé. E aí ele traz Tomé, né, e Abraão. E aí eu acredito que a gente não vai, né, conseguir ler os textos que ele traz como base, mas se você quiser ler depois, você pode ler sobre Tomé, né, lá em João no capítulo 20, e Abraão em Romanos no capítulo 4, né, ou em Gênesis mesmo, se você quiser ver a história mesmo de Abraão. Mas é interessante como ele coloca, né, são figuras que nós conhecemos, né, e se você quiser aprofundar, depois você pode pegar essas referências e ler. Mas nós sabemos a história de Tomé, né? Jesus precisou aparecer ressurreto. Ele fala que se o Senhor não aparecesse para ele, né? Mostrando, né, as marcas, mostrando evidências mesmo de que ele havia ressuscitado, de outra forma ele não iria crer. E assim acontece, né? Como Deus é misericordioso, compassivo,
o Senhor aparece para ele, mostra, né, as marcas mesmo, e nessa forma mesmo ressurreta, né? E já Abraão, a palavra fala lá em Romanos que ele creu contra a esperança, né? Ele possuía uma promessa da parte de Deus de que ele seria um patriarca, né? O pai da fé mesmo. E nós sabemos que ele tinha uma idade avançada, a palavra fala que o seu corpo estava amortecido, mas ele se fortaleceu dando glórias a Deus, né? E creu mesmo contra a esperança. E aí ele faz esse paralelo nessas duas histórias, né? Como essa fé, essa espécie de fé de Tomé, ela crê com base na evidência física. Né? Ele precisa ver, ele precisa tocar, ele precisa ver as coisas acontecendo, as peças se movimentando para começar a crer. Já a espécie de fé de Abraão, não. Né? Ela crê antes de ver as coisas acontecer. Né, em conformidade com o texto que está lá em Hebreus, no capítulo 11, né, de que a fé é a firme convicção de fatos que ainda não se vê. Né? E ela fala que essa é a fé correspondente à fé do coração. Né? Crer mesmo com base em uma promessa, com uma palavra da parte de Deus. Aquela palavra, aquela promessa passa a ser as suas coordenadas, o seu prumo. E mesmo que as coisas não aconteça, ou mesmo que aparentemente parece que o cenário retroceda ou piore por conta da promessa e de crer mesmo na palavra de Deus, né, nós continuamos guardando a nossa fé. E é bem interessante nos dois exemplos que ele traz, né? Lá de João, né, Tomé diz, de modo, em algumas versões, né, de modo nenhum vou crer. Né? E Abraão, lá no versículo 21 de Romanos 4, diz, estando certíssimo. Então, os dois tinham uma convicção muito forte. Eu vejo uma disposição, né? Parece que Tomé tem uma disposição para não crer daquela forma. E Abraão tem uma disposição para crer, né? E se você for olhar, aqui é um recorte da história, se você for olhar Abraão, né, ele não esteve o tempo todo nesse lugar de estar convicto, né? De certíssimo. Mas você vai vendo que ele vai galgando ali passos de fé. Né? A gente vê que na história dele ele se atrapalha um pouco nessa promessa e Deus vai ajudando ele a construir essa fé, essa convicção. Então, o irmão Reagan não traz tanto, né, a respeito desse caminhar, né? Ele vai falar sobre isso, sobre crescer em fé, sobre estar, inclusive dois tipos de incredulidade, que ele vai, mas no capítulo seguinte, que ele vai falar sobre aqueles que são incrédulos porque não conhecem e os outros que não são incrédulos porque são desobedientes. Então existe muitas vezes uma resignação para não crer, que não era o caso de Abraão, né? A gente vê que algumas vezes ele oscilou até chegar a esse ponto de estar certíssimo. Mas, né, em algum momento, essa convicção chegou, né, ao ponto de que, se você for ler a história de Abraão, você vai ver, né, que ele leva o seu filho com uma convicção de que, de algum modo, leva o seu filho para ser sacrificado e que, de algum modo, o filho dele voltaria. Então, é uma outra evidência, né, esses dois exemplos de Tomé e de Abraão. É óbvio que a gente não vê tantos detalhes, né, da vida de Tomé, mas você imagina, ali no momento áureo, onde Jesus já tinha falado que ia ressuscitar, né, os discípulos, nessa ocasião, já tinham falado para ele, nós vimos o Senhor, nós vimos o Senhor. Então, ele continuava resignado, né, mesmo estando vendo os exemplos de Jesus, ele viu milagres diante dos olhos dele, ele participou de milagres. Então, ele teve o tempo, né, ali de construir uma fé, porque ele esteve ao lado de Jesus. E mesmo assim, mesmo passando por tudo isso, mesmo Jesus dizendo que ia ressuscitar, ele disse, eu de modo nenhum vou crer se eu não ver. Então, nós vemos que, às vezes a gente pensa, porque eu não tenho tanta oportunidade, né? Muitas vezes no início da minha fé eu ficava, poxa, mas ninguém me ensinou. Né? Eu me converti, eu queria ter me convertido adolescente, criança, jovem. Eu acho que minha vida seria diferente porque eu já ia crescer com toda a minha mentalidade, né? Já conformada com a palavra, os meus pais me ensinando esses princípios, né? Não que minha família não fosse cristã, não temesse a Deus, mas não tinha
o acesso ao conhecimento dessa forma tão clara, tão sistematizada. Então eu ficava pensando, poxa, eu queria ter me convertido mais nova, eu queria ter me convertido mais cedo. Então, às vezes, a gente pensa que uma pessoa que tem um nível de fé, né, digamos assim, maior, se a gente, existe um nível de fé maior, né, a gente vê que Jesus fala, e vendo-lhes a fé. Então, a fé, ela é comprovada. Né, o nível de fé é comprovado. E às vezes pensa, porque eu não tive oportunidade? Meus pais não eram crentes. Meu pai nem cria em Jesus. Mas Tomé andou com Jesus. Ele viu milagres, ele participou de milagres. A palavra não diz claramente, mas possivelmente ele pegou possivelmente, né? Ele pegou o pão e o pão se multiplicou, porque diz que Jesus foi distribuindo para os discípulos e aquele pão foi se multiplicando na mão dele, mas Jesus Tomé experimentou de milagres. Mas ainda assim ele não creu. Então, a fé, digamos assim, é democrática, né? Se você se converteu com 50, com 60, com 20, com 10, se sua família era crente, sua família nem acreditava em Jesus, sua família era de origem ateia, né? Então, não importa. Você tem a oportunidade de colocar esses princípios em prática, buscar a palavra e viver uma vida de fé, independente da sua origem, da sua idade, do seu nível intelectual. É verdade. Isso nos tira de um lugar de passividade mesmo, né? Porque quantas pessoas não estão, né, à espera de um milagre, né? Quase o nome do filme, à espera de que algo aconteça, né? Como aquele paralítico no poço. No poço, né? Não era um poço, não. Qual era o exemplo? Eu me antecipei. De Berseba, que ele estava esperando um milagre há 38 anos. Sim, no tanque. No tanque, exato, essa é a palavra. Ali, né, à espera de que algo aconteça, à espera de que algo tire ele de uma condição e coloque em outra condição. Mas quando você começa a entrar em contato com esse estilo de vida, de crer, né, de ter fé, isso muda tudo, né? Não dá mais para responsabilizar ninguém. Se alguém não disse, se alguém não ensinou, se alguém não... Não, porque está acessível, né? Claro que a gente sabe que algumas coisas facilitam, né? Talvez uma estrutura familiar ou elementos como esse, né, que já inclui a gente em um ambiente favorável, né, em um conhecimento mais acessível, mas a fé é democrática, né, como você falou. Então, já fazendo um link com os materiais que nós trouxemos no último e no penúltimo programa, né, que a gente tratou um pouco sobre as dimensões do homem, também baseado em alguns livros do irmão Kenneth Reagan, ele traz aqui também a questão da natureza do homem, né, trazendo o homem exterior como o homem, né, o seu corpo, né, essa parte da dimensão do homem que entra em contato com o mundo físico, natural, e ele traz o homem interior, né, que é essa condição do homem essa dimensão do homem, né, espiritual ou almática também, né, que essas duas dimensões compõem o homem interior. E é interessante, né, quando Paulo fala que o homem exterior, ele se corrompe. E isso é bem fácil de perceber, né, ao passar dos anos, das estações, mas o homem interior, ele se renova, né, e ele coloca, né, ele traz lá na página 20, a expressão, né? A fé real em Deus, a que o coração possui, crê na palavra de Deus, não importando qual seja a evidência física, né? Ele coloca aqui também, acho que eu tinha visto, né? Eu gostei muito como ele escreveu essa questão mesmo das vozes, né? Ele fala que o sentimento é a voz do corpo, né, a nossa correspondência àquilo que está acontecendo externamente, né? A razão é a voz da mente, mas a consciência é a voz do espírito, né? Como ele traz mesmo essa questão das dimensões e da operação da fé, né? É bem interessante assim essa parte nesse capítulo. Deixa eu ver se tem mais algum ponto que poderia ser ressaltado. Acredito que seja isso. É bem interessante, assim, foi uma coisa que me impactou, né, nessa releitura. Não lembro quantas vezes eu já li esse livro, mas algumas, porque é um dos livros que eu mais gosto, né, e até tinha lá, acho que fazia tempo que eu não relia, que ele fala que o arrependimento por si só não torna ninguém salvo.
né? Ele diz que, inclusive, conheci uma pessoa que foi ensinada, porque a mãe era temente ao Senhor, né? Fazia parte de uma denominação muito rígida, então criou seus filhos, né, debaixo de muitas rédeas. E esse rapaz, né, ele conta a história, já era um adulto, era uma pessoa da igreja dele, e ele achava que essa pessoa já era convertida. Porque ela tinha, esse homem, né, ele tinha bem claro a ideia de arrependimento, porque foi ensinado, a mãe dele ensinou, né, o que é errado, o que é certo, e ele traz esse paralelo sobre a importância da fé. Se você não for gerado fé no seu coração para salvação, o arrependimento por si só não gera salvação. Porque ele traz esse exemplo desse homem, né, que sabia muito bem se arrepender das coisas erradas que tinha feito. Mas, de fato, nunca havia sido gerado fé no coração dele, né, para entender a necessidade de salvação. Ele sabia que precisava de se arrepender das coisas erradas, mas nunca tinha localizado a fé para receber salvação. Não é só o arrependimento, né? A conversão, nós precisamos arrepender dos nossos pecados e aceitar sobre nós, né? Entender a necessidade de um redentor e aceitar, né, esse redentor e esse Senhor sobre as nossas vidas. Então, foi impactante para mim. Eu nunca tinha sistematizado esse pensamento, né? Que só o arrependimento por si só não leva à conversão. Porque, de fato, é a fé no que a palavra diz, é a fé real, né? Que a fé real não é fé de uma linha de realeza, mas real, que é a verdadeira. A fé na palavra de Deus, porque esse rapaz tinha fé no que a mãe dizia. A mãe dizia, olha, isso é errado, se arrependa. Mas, de fato, ele nunca tinha localizado a fé dele na palavra de Deus. E uma pessoa que ele achava que era crente, porque tinha todo o modus operandi de crente, seguir os princípios, nunca, né, ele disse que os próprios filhos desse homem relatou que nunca viu esse homem falando palavrão, nunca constatou esse homem fazendo nada errado, né? Script em dia, em linha. A fala, o comportamento, o jeito, tudo de crente, mas o coração não havia sido convertido, né? Não houve a fé na palavra, né, para entender a revelação de que precisava não só se arrepender, mas de aceitar sobre si essa redenção, né? Que necessitava de um redentor e não só de arrependimento, né? Porque a gente pode estar se arrependendo todo dia de coisas erradas que a gente faz, mas a conversão, ela vem através da fé na palavra de Deus, que nós temos um redentor, né? Tem a necessidade de se arrepender, temos um redentor e a possibilidade de viver uma nova vida em Cristo Jesus, né? Isso. Exatamente. Eu quero saudar quem chegou posteriormente, né, ao nosso início. Então, Juliette, João Arthur, Marislaine, Dulcinete, sejam bem-vindos. Deixa aí no chat também qual o princípio, né, que você conheceu acerca de fé que mudou a forma de você crer, né? Eu poderia citar muitas coisas. Eu lembro assim, eu tenho uma memória muito vívida da primeira vez que eu ouvi um ensino como esse, né, na igreja em que eu congrego. E eu lembro que eu cheguei em casa tão extasiada, porque já tinha anos que eu conhecia a palavra, que eu lia a palavra, que eu tinha experiências com Deus, que eu já amava o Senhor, mas um conhecimento tão organizado como esse, eu nunca tinha ouvido, né? E pode ser que para você seja algo simples, algo assim, né? Mas como o nosso pastor diz, o simples não é destituído de poder. É muito poderoso um ensino como esse, né? Vai nos tirar de vários lugares. Mas passando para o capítulo 3, né, em que ele fala sobre duas espécies de incredulidade, Kenneth Hagin, ele vai afirmar que existem essas duas espécies mesmo de incredulidade. A primeira delas, né, está baseada na ignorância. Né, uma vez que, concordando com Romanos 10, no versículo 17, a palavra fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de fé, a palavra de Deus. Né? E então, esse ouvir, esse estar exposto à palavra de Deus, vai estimular esse potencial que nós temos para crer. Então, às vezes, por não conhecer as promessas, não conhecer a palavra, não conhecer o caráter de Deus que está revelado na palavra, nós não temos como trabalhar esse potencial de fé no nosso coração. Então,
já fica, né, como um estímulo, uma dica, conhecer a palavra de Deus, né? A gente fez no começo do ano uma série sobre como estudar a palavra, né, trazendo algumas técnicas de estudo, trazendo também indicações de Bíblia, de versões. Então, esse é o ponto de partida, assim, né? Se você quer ver a sua fé crescer nesse ano, estude a palavra, consuma, creia na palavra, né? Se informe, deixe mesmo seu conhecimento crescer, porque esse conhecimento, e um conhecimento que não é pautado somente na informação da palavra, mas um conhecimento que foi revelado, né, pelo Espírito de Deus. Tem um autor que fala que o diferencial da Bíblia é que você lê ela com o autor. É um autor que está vivo, né? Então, à medida que você vai lendo a palavra de Deus, se você estiver disposto a conhecer a palavra de Deus, né, que está contida na Bíblia, e se deixar ser instruído, educado pela pessoa do Espírito Santo, ele vai revelar. Tem textos que a gente lê 50, 60 vezes, mas naquele dia o Espírito Santo traz algo novo ao nosso coração. Uma perspectiva nova, né? Algo novo mesmo, uma ótica nova sobre aquilo. Por quê? Porque ele está nos instruindo. Né? A palavra fala que ele nos lembraria de todas as coisas. A palavra também fala que a unção ensina. Né? Então, esse relacionar-se com a palavra, não somente na via de informação, mas também na via, que é importante, mas também na via de revelação, né? De deixar que a pessoa do Espírito Santo revele a palavra de Deus, né? Então, isso vai combater essa primeira via de incredulidade que está pautada na ignorância, no não conhecer. Existe uma outra espécie de incredulidade, né? E ele vai pautar isso lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 6b, a parte B do versículo, que diz assim: aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Então, era aquilo que a gente estava falando, né? Essa outra espécie de incredulidade, ela está fundamentada nessa resistência para crer, o que resulta na desobediência, né? Nessa indisposição, né? De acatar, de receber, de se deixar persuadir, e se deixar convencer mesmo, né? Pela palavra. Ele traz o exemplo dos fariseus, né? Eles tinham a tradição, eles vinham, né, ali da linhagem dos hebreus. Então, eles não creram, né? E até existe uma expressão lá em Hebreus, um pouco antes, em Hebreus 3, né? Não, que o autor, possivelmente Paulo, né, fala, que não haja entre vós, né, perverso coração de incredulidade. Então, você observa, né, que existe ali uma resignação. Já chegou o conhecimento da palavra, já chegou a informação, mas esse tipo de pessoa, né, que opera aí nesse nível de incredulidade, ela resiste ao conhecimento da palavra. E muitas vezes, né, com o argumento de que é um conhecedor da palavra. Algumas pessoas resistem, né, e aqui a gente não está para julgar o que cada um vai crer, né? Mas algumas pessoas recebem informações, veem manifestações de cura, né? E resistem, né? O próprio irmão Rega fala de muitas pessoas que se levantaram, né, contra ele, contra outros homens de Deus, né? Que se moveram na unção de cura, que ministraram sobre cura, e pessoas que, conhecedores da palavra, né, resistiam a esse conhecimento. Então, existem aqueles que não conhecem e por isso não creem, muitas vezes criticam, né? Você vai ver pessoas zombando da palavra, zombando de Deus, né? Por uma ignorância, por não ter nenhuma noção de Deus. E existem aqueles que se resignam mesmo a não crer, né, no que as escrituras dizem. Então, e é bem interessante que ele fala desse versículo que são dois tipos, né? Mas ao longo do capítulo ele fala ali como que uma terceira, né? Uma terceira espécie de incredulidade, que ele não denomina de incredulidade porque tem um certo nível de crença, digamos assim, que é a concordância mental, né? Que é um tipo de fé, né? Mas é uma fé que não opera o resultado da palavra.
concorda. E você pode ser essa pessoa, você pode se localizar com essa pessoa, você pode, né, lembrar como você era, você pode conhecer pessoas assim que creem. Muitas pessoas, principalmente na nossa nação, né, que nós somos majoritariamente cristãos, eles creem em Deus. Eles vão dizer que Deus é bom, as pessoas vão dizer que Deus é bom, vão dizer que a Bíblia é a verdade, vão dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, mas a fé delas não está localizada adequadamente para fazer com que essa fé opere resultados. Porque a fé, ela opera um resultado, né? A fé não é só uma sensação de segurança, não é só uma sensação de acreditar que Deus existe. A gente vê todos os textos, os exemplos de fé, a fé vai operar algo, né? Se você diz que anda em fé e nada na sua vida muda, ou nada na nossa vida, vou falar, né? Tá, tô andando em fé e a minha vida continua da mesma forma todo o tempo, né? Nós precisamos reavaliar se realmente nós estamos andando em fé ou o que o irmão Rega conceitou aqui como concordância mental ou assentimento mental. Porque principalmente nós que estamos inseridos, né, no meio cristão, todos nós sabemos que a palavra é verdade. Mas a fé real, genuína, vai operar um resultado nas nossas vidas. E aí muitos vão pensar, mas eu não preciso de um carro, não preciso de uma casa. Ok, você não precisa de coisas materiais, mas se você está conectado com Deus, está buscando uma vida de fé, você vai ter insatisfação em alguma área. Você vai exercer fé para mudar alguma coisa do seu caráter. Você vai exercer fé para entrar em um nível mais profundo, para desenvolver dons. A sua fé vai lhe colocar em movimento. Eu tenho todas as coisas materiais, eu tenho saúde, minha família está tudo bem, eu não preciso de nada material, não preciso que nada mude na minha vida, nos meus relacionamentos. Mas se você está andando em fé, uma insatisfação santa vai fazer você desejar algum nível de espiritual maior, mais conhecimento da palavra, mais revelação, que mais pessoas sejam alcançadas. A fé coloca a gente em movimento. Né? Se a gente andar em fé o tempo todo sobre essa terra, a gente nunca vai estar satisfeito no canto que está. Satisfeito no sentido de que, pronto, já tenho tudo, eu não preciso exercer minha fé para nada. No sentido que eu já tenho muitas coisas, mas muitas coisas eu não digo só material, mas eu quero mais, eu quero alcançar mais pessoas. Eu quero que mais pessoas conheçam a Jesus. Eu fico insatisfeito porque muitas pessoas estão perecendo, estão morrendo, estão doentes porque não conhecem Jesus. Então, andar por fé vai nos deixar nesse nível de indignação santa, que a gente sempre vai querer mais, estar em mais revelação, em mais comunhão, conhecer mais Deus, né? Conhecer mais o Espírito Santo, ter um nível de discernimento espiritual maior. Algo de Deus você vai querer mais. E aí a sua fé vai dar a evidência, né, de fato, você está andando, não em concordância mental, mas na fé, né, que o livro traz aqui essa temática, na fé real, na fé do tipo de Deus. Exato. O próprio relacionamento com Deus, ele só é possível através dessa plataforma de fé. Né? A palavra fala que aqueles, né, que não vou lembrar exatamente a referência agora, mas é necessário que aqueles que se aproximem de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador, ou seja, presenteador daqueles que o buscam. Então, né, a gente vê, realmente, nós estamos em uma nação onde a maioria das pessoas, né, o maior número de pessoas são cristãs. Né? Elas dizem que elas concordam com alguns princípios da palavra, né? Às vezes só de boca. Mas a gente não vê o fruto, né, da palavra prosperando na vida daquelas pessoas. Né? E é importante também uma avaliação não somente pessoal, mas também, às vezes, até sondar, né, as pessoas ao nosso redor se elas percebem que nós estamos crescendo em fé. Né? Paulo escreve para Timóteo, né, que o seu progresso ele possa ser visto pelas pessoas, né, evidente, né? Então, realmente, às vezes a gente entra, né, em zonas de conforto em que a nossa fé está operando, né, em que algumas coisas estão mudando ou não, né? Mas é interessante porque a fé funcionando na vida de uma pessoa, ela é evidente. A gente vê ela galgando, né? Não somente nesse sentido material, mas a gente vê ela galgando níveis de crescimento, níveis de prosperidade, de plenitude, né? E isso realmente é algo bem interessante. É bem interessante como Kenneth Reagan ele coloca, né?
essa diferença. Como saber se nós estamos andando em fé ou concordando mentalmente com tudo que a palavra fala sobre fé, né? Por causa dos frutos. Porque aquele que anda em fé, ele está andando segundo a palavra de Deus, né? De fato, nós vamos manifestar comportamento, uma conduta de acordo com aquilo que nós acreditamos, né? Então, se você quiser perceber em alguém, né, aquilo que ela está crendo, você olha para os frutos que ela está dando. E aí, né, a gente percebe, eu gosto de fazer isso não somente na minha vida, né, numa ótica mais panorâmica, né, no sentido geral, mas também em cada área da nossa vida. Porque a gente precisa desenvolver fé para cada área da nossa vida. Então, a gente pode observar, por exemplo, que algumas pessoas têm uma fé robusta para crer em cura, por exemplo. Né? Ela ora e a cura se manifesta, ela ora e o sintoma passa, mas, às vezes, para descansar em Deus, tem uma resistência, uma dificuldade. Né? Então, é importante que a gente consiga equilibrar, equalizar, né, essas frequências de fé no nosso coração, né, para que a gente possa estar crendo no Senhor e crescendo em fé em cada área das nossas vidas. É bem interessante mesmo como ele coloca esse ponto do assentimento mental, né? Eu tinha separado um outro ponto, mas acho que não vou lembrar. Mas o próximo capítulo, Inimigos da Fé. Deixa eu me encontrar aqui. Sim. Ele elenca basicamente 3 tipos, né? Algumas coisas ele vai reiterar coisas que ele falou no início. Por exemplo, o primeiro inimigo da fé é a falta de conhecimento, né? Que ele já trouxe lá, que um dos tipos da incredulidade vem do lugar de ignorância. Então, né, você está ali e às vezes a gente pensa que uma pessoa, né, ou ela é totalmente incrédulo, ou ela é totalmente, digamos, crente, né, no sentido de crer. Mas como a Amanda bem falou, a gente precisa desenvolver a nossa fé em todos os níveis. Então, de repente, você vê frutos em uma área, mas outra, nem tanto. Acontece o contrário também. Tem gente que tem muita fé para a provisão. Ela vem, é como que existe, não sei se a Amanda vai lembrar de exemplos assim, você já viu, mas tem pessoas que ela tem uma convicção de que Deus não vai faltar. O pai dela e nada vai faltar. Então é uma convicção arraigada, mas muitas vezes está aparecendo com enfermidades e a fé dela não está ali tão elevada, digamos assim, não está tão fortalecida nesse tema. Então, muitas vezes está faltando conhecimento. Já chegou a informação. Às vezes ela já ouviu na igreja que Deus cura. Às vezes ela já viu exemplos próximos delas que Deus cura, mas está faltando mais conhecimento, né? Ser colocado para dentro para que essa mesma convicção seja gerada. Então, às vezes a gente pensa, não, mas eu tenho conhecimento. Porque eu leio livros, eu leio a Bíblia, eu vou para os cultos, e alguma coisa, de repente, não está funcionando tão bem. Mas isso é uma evidência que ainda falta, não a informação. Né? Eu tenho essa informação de que Deus cura. Eu sei, eu já vi, eu já experimentei. Mas muitas vezes, às vezes, em fases da nossa vida, a gente enfrenta uma oposição maior. Uma oposição maior, então eu preciso de um nível de revelação maior. E a revelação vem pelo conhecimento. Que, né, muitas vezes começa de um processo intelectual e você colocar a palavra para dentro. Mas até que haja o fruto evidente, né, daquilo que nós cremos com o nosso coração e que ali manifeste uma cura, nós precisamos fortalecer o nosso conhecimento. E aí ele vai, né, falar várias questões, né? Ele volta de novo a trazer o paralelo da fé real e da concordância mental, porque você pode muitas vezes escutar várias vezes. E se alguém disser, ei, Deus mata, Deus coloca doença, você é o primeiro que vai dizer, não, Deus cura. Mas entre você dizer que Deus cura, falar para todo mundo que Deus cura e não aceitar quando alguém diz que Deus coloca a doença,
Às vezes existe uma distância. Você pode estar dizendo que Deus cura, mas não está, né, desfrutando dessa realidade de cura. Então, ele novamente reitera essa questão da fé real e da concordância mental, né? Um outro inimigo que ele coloca, né, da fé, que é o motivo de realmente algumas pessoas naufragarem, né, na sua jornada, é a falta de conhecimento acerca do seu valor em Jesus Cristo. Né, através do plano de redenção daquilo que Jesus fez por nós, né, nós conquistamos no sentido de tomamos posse, né, que foi conquistado pela pessoa de Cristo. Mas nós estamos agora em uma outra posição. Né? Lá em Efésios, lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 5, 17, a palavra fala que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, né? As coisas velhas, né, já passaram, ficaram para trás. E foi nos dado, né, de graça, um presente mesmo, né? E muitas pessoas eu percebo, né, e passei por isso também. E às vezes tenho que estar cuidadosa com isso, né? A nossa questão não é com o Senhor, não é com o caráter de Deus, não é com aquilo que a palavra fala acerca dele, mas é uma questão relacionada a quem nós somos, na nossa identidade, aquilo que nós temos, aquilo que nós fazemos, e a gente, às vezes, né, pode ser que a gente seja tentado a crer diferente do que aquilo que a palavra fala sobre nós. Eu lembro algo específico que foi muito revelacional para mim, foi o fato do Senhor sempre nos ouvir. Eu achava, Deus vai ouvir todas as minhas orações, né? Deus vai considerar, vai. A palavra fala que vai, né? Que nós precisamos ter essa confiança. E às vezes quando nós não temos essa confiança do nosso valor, né? Do valor mesmo que Jesus Cristo pôs em nós, né? Colocou em nós, às vezes a gente fica inseguro para tomar posse. Né? E a palavra, ela traz essa perspectiva de um certo esforço para tomar posse das promessas, da palavra, né? Um esforço que é contrário à omissão, à passividade. É um esforço que faz você sair de uma posição, de um lugar para outra posição, né? De você, às vezes, dar um salto de fé. E, às vezes, quando a gente está inseguro, né? Sobre quem nós somos, a nossa identidade, isso se levanta como um obstáculo, né? Então, se essa ignorância acerca do valor que nós temos pode ser um inimigo, então o conhecimento de quem nós somos em Deus passa a ser um elemento que estimula a nossa fé, né? Então, eu já fiz isso várias vezes, né? Pegar textos que dizem quem eu sou em Cristo, né? Aquilo que Deus pensa sobre mim, né, os planos de paz e não de mal que o Senhor tem sobre mim, porque isso vai me fortalecendo as minhas convicções em quem eu sou, em como Deus me vê. E isso muitas vezes, né, em todas as vezes, na verdade, muda a forma como nós nos posicionamos em fé. E aí ele continua, né, falando do outro inimigo, é a dúvida, né? Pode parecer meio que similar, mas digamos que eu acredito que a dúvida é um estágio posterior, né, que o conhecimento chega. Não é que você não tenha conhecimento, às vezes você já colocou, né, ali já buscou da palavra, né, já leu, já orou, já buscou sair do lugar de ignorância. Mas o fato de sair do lugar de ignorância muitas vezes não é o suficiente para nos mantermos, né, ali numa posição de convicção. Muitas vezes vamos ser, né, ali bombardeados com dúvida. Acontece, mas muitas coisas que eu já estudei bastante, já li bastante, já sei que é uma realidade, mas vem um pensamento, um sintoma, uma situação e vem uma dúvida. E aí, muitas vezes, não é você só correr, né, entre aspas, correr para a palavra. Mas é considerar que aquela dúvida não pode ficar. Porque pode acontecer de você ficar ali vacilando, né? Até o irmão Rega fala aqui, sobre uma fé vacilante. Que você considera a palavra, mas também considera a dúvida. E aí ele fala o próprio exemplo dele, né? Que se a gente for olhar para a vida do irmão Rega, ele recebeu a revelação de cura divina, né? E recebeu cura para o seu próprio corpo. Ele não era um estudioso da palavra, ele não era um teólogo. Ele era um jovem que estava morrendo. E que a única coisa que ele
poderia fazer ler as escrituras. Ele já tinha pedido para pessoas orarem por ele, pastores, já tinham pedido ajuda, né? De várias formas, e todas as pessoas que chegavam até ele era tentando convencê-lo realmente da morte. E aí ele começou, né? O versículo de Marcos começou, Marcos 11:23, começou, né, ali a despertar a curiosidade, ele lia e relia e confessava, até que essa realidade se manifestou. E aí ele fala que aprendeu desde muito cedo, né? E talvez esse aí o mérito do irmão Reagan, a permanecer no lugar, né? Ali de convicção, de não perder, de não pender para a dúvida. Então ele recebeu cura ali de uma doença mortal, né? Pelo menos para a época era uma doença mortal, e ele se manteve com a convicção daquela cura, né? E se você for ler a história dele, vários livros que ele conta, fragmentado, né? As pessoas, a família dele, né? Ele agindo em fé mesmo, ele pegou essa revelação. Não foi a primeira vez que ele leu, não foi a segunda vez que ele leu, não foi a terceira vez. Ele passou vários meses meditando sobre esse versículo. Marcos 11:23, né? Então somente ele diz que ouviu a voz, né? Tem alguns relatos que aparentemente a voz do próprio diabo dizendo que era mentira. Então ele travou uma verdadeira batalha na mente dele, né? E ele se manteve nesse lugar. Ele fala que muitas vezes se levantou com dificuldade e caiu novamente, porque o corpo não respondeu de pronto à revelação que ele tinha recebido, mas ele permaneceu, né? Quando a revelação chegou, ele permaneceu nesse lugar. Eu sou curado, eu sou sarado. E as pessoas diziam, você vai morrer, não se levante. E ele se levantava. E aí você vai vendo, né? Que pra gente é um livro. Mas quando você vai ver a vida dele, é todo um processo. Depois, mesmo ainda debilitado, ele já conseguia andar bem, já conseguia viver minimamente bem. Ele se voluntaria. Se voluntaria não, procura um trabalho. Né? Não sei se a Amanda lembra desse exemplo. É bem interessante. Eles procuram um trabalho, ela na recessão, então não existiam muitos trabalhos intelectuais, digamos assim. Ele foi trabalhar numa lavoura, num trabalho pesado. E todo mundo dizia que ele não ia aguentar. E ao final do tempo da colheita, né? Ele foi um dos únicos que permaneceu até o fim e, né, um dos que teve o maior resultado ali da colheita. Mas foi porque, acredito que certamente todos os dias o corpo dele, né, a fragilidade do corpo dele dizia, você não vai conseguir, você vai morrer. Né? E ele manteve firme no coração, eu não vou morrer. Eu sou curado, eu já recebi a minha cura. Então ele fala, né, que desde cedo aprendeu a permanecer nesse lugar, né, não negando as circunstâncias, como fala também na palavra a respeito de Abraão, mas crendo na manifestação de uma realidade superior. E isso nos ajuda a não viver nessa dúvida. Uma hora creu, aí agora eu li na palavra, eu tô crendo. Não, mas veio o sintoma, agora eu não tô crendo. Li agora na palavra, fui pro culto, né? Pulei, celebrei, mas agora veio a dificuldade, veio a adversidade. Agora eu não tô crendo mais. Né? Então, os dois principais inimigos, né? Tem até um livro que acho que é do pastor Eliezer, né? Inimigos da fé, né? Mas, basicamente, ele traz essas duas questões, né? De você buscar o conhecimento e buscar esse lugar de convicção, né? Eu estava procurando aqui um texto, e está lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, né, em que o apóstolo Paulo recomenda para ele combater o bom combate da fé. Né? E esse combate da fé, ele é justamente fundamentado, né, naquilo que a palavra fala. Se a gente for ver, né, e analisar quando Jesus foi tentado pelo diabo, ali estava sendo estava sendo mesmo colocado um combate de fé, né? E a gente vê o nosso Senhor resistindo ao diabo com a palavra. Imagine, né? O Senhor em toda a sua glória e tudo aquilo que ele poderia usar como ferramenta, mas ele usa a palavra de Deus, né? E muitas vezes, né? A gente quer embraçar algumas outras ferramentas, né? E a palavra fala que as nossas armas, né? As armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas não são naturais, né? Mas são espirituais e é a palavra de Deus, né? Essa é a nossa munição. E como é importante, né? Assim, conhecer mesmo a palavra de Deus, estar convicto, estar seguro na palavra de Deus, porque ainda que a dúvida venha, ainda que as questões venham, mas a segurança na palavra de Deus, né? Vai rebater essas dúvidas. E eu sei que em muitos momentos a gente está ainda formando uma convicção na palavra. E nesses momentos a gente precisa
proteger essa convicção, né? Talvez não se expondo a algumas coisas, não se expondo a algumas associações, mas quando aquela convicção está forte, ela mesmo rebate, né? Ela mesmo faz o contrário da atração, né? Ela repele a dúvida, né? E como é importante, assim, a gente conhecer conceitos, né, como esse, ter o entendimento, a revelação de assuntos como esse, né? A gente vai ficar protegido mesmo assim, resguardado pela palavra. E principalmente para aqueles que não, né, que já conhecem a palavra, que estão aqui, às vezes pode ser a situação, né? Muitas vezes nós começamos crendo em algo. E aí, por algum motivo, meio que nós como que desistimos, ou então, às vezes vacilamos nessa convicção, né? Às vezes a gente aparentemente começa com uma convicção muito grande e depois meio que esfria essa convicção. E muitas vezes nós nos sentimos, não sei você, mas eu muitas vezes me senti assim, me senti um pouco culpada, né? Como que impossibilitada de crer, de começar a crer em algo que eu tinha começado a crer tempos antes, anos antes, meses antes, promessas, porque uma vez eu, entre aspas, naufraguei. E aí muitas vezes fica no nosso intelecto, né? Coisa da nossa cabeça. Poxa, eu já comecei a crer e desistir no meio do caminho, né? E aí, muitas vezes, implicitamente, inconscientemente, a gente fica como que envergonhado de voltar a crer. Envergonhado de falar sobre aquilo, né? E também fica, às vezes, com um sentimento de que, vou precisar esperar muito tempo agora, porque eu passei, às vezes... tem coisas, não sei você, Amanda, mas tem coisas que Deus falou comigo há 2, 3 anos atrás, e eu não consegui sustentar aquelas coisas que Deus falou e que eu precisava continuar crendo até se manifestar. E quando eu fui sondar a minha fé, e aí eu digo, realmente, eu desisti de algumas coisas que Deus falou, né? De algumas coisas que Deus me prometeu, e me senti sem ousadia de voltar. Né? Agora eu vou ter que passar mais 2 anos para que isso volte a se formar. E não é assim, né? Deus não tem essas filas, as filas de fé. Não existe filas de fé. Você pode pensar, mas eu conheço só um versículo, mas eu li só um livro. Né? Não existe de fé, não importa se você passou 2 anos crendo e depois desistiu, não importa se você está crendo agora, né? Então, a fé, ela não tem medidas naturais, né? A fé pode ser vista, evidenciada. Mas eu falo mesmo por inspiração. Alguém que está escutando ou depois possa escutar, você começou a crer em algo e desistiu pelo meio do caminho, algo aconteceu e você não conseguiu manter essa convicção. Isso não quer dizer que você não tem fé. Isso não quer dizer que não foi algo de Deus. Né? Quer dizer que você precisa fortalecer ainda mais a sua fé para que quando as circunstâncias chegarem, como a gente falou, os sentimentos, as coisas externas, elas chegarem, né? Elas encontrarem uma convicção interior que vai nos manter crendo até a concretização de todas as promessas, né? Exato. E isso pede um certo esforço, muitas vezes, né? De se manter crendo, de decidir crer, né? De decidir de que forma a gente vai nos nutrir as nossas convicções, né? Porque a gente sempre está crendo em alguma coisa, né? Infelizmente, às vezes, a gente pode não crer na palavra, mas esse é o ideal de Deus para as nossas vidas, né? Então, é bem forte isso, né? De fato, a gente sempre está crendo em alguma coisa. E a gente que decide no que vai crer, né? Então, nós estamos finalizando, né, o programa. Se você não tem esse livreto, procura, né? Nós temos aqui no Verbo Shop. Você pode adquirir também na internet, né? Mas procura, dá uma lida nele, né? E ele vai ajudar a esclarecer. Talvez você já conhece esse conteúdo, né? Mas eu entendo que nós precisamos conhecer algumas verdades, não somente para as nossas próprias vidas, mas para ensinar outras pessoas também. E eu sou muito grata, assim, ao irmão Kenneth Reagan, porque ele me ajuda na minha vida particular e pessoal, mas ele me fornece, né, ferramentas, assim, no entendimento para sistematizar princípios da palavra para ensinar a outras pessoas, né? E a gente vê que às vezes são esses gargalos, né, que se tornam obstáculos para que outras pessoas creiam. Então, um ensino tão prático, tão de forma simples mesmo, né, objetivo, ele nos tira, né, de zonas, de estações, de lugares, de memórias e nos transporta mesmo para outro nível, outro degrau. Então, nós ficamos aqui, vamos fazer um selo o Verbo Literário recomenda, né? E o Verbo Literário
recomendo esse livrito. É É isso. isso mesmo. Então, Se deixar, nós, tem 2 horas aqui pra frente. então, nós finalizamos o programa de hoje. Esperamos que você tenha uma boa tarde, uma boa noite. Se você estiver nos assistindo em outro horário, nós estaremos aqui na próxima sexta-feira, às 15 horas da tarde.